O feminismo indígena. A história do movimento feminista indígena brasileiro, o movimento das mulheres indígenas, tem início nos anos 80, com a criação da Associação de Mulheres Indígenas do Alto do Rio Negro e a Associação de Mulheres Indígenas do Distrito de Taracuá, Ruro, Pares e Tigué, a fim de discutir questões de gêneros, o que para mulheres indígenas era, e em algumas situações ainda é, um tema recente e pouco claro quanto ao conceito. Pois, embora estivesse sendo discutido entre as mulheres, o que se acabava discutindo eram políticas gerais voltadas para a comunidade. Com o amadurecimento do movimento, através das organizações e articulações de grupos, associações, coordenações e departamentos das organizações gerais, as mulheres indígenas já possuem representação nas esferas de governo nos 3 âmbitos: municipal, estadual e federal. Variou-se o grau das discussões, indo desde o mais primário, que seriam as reuniões internas na aldeia, ao mais amplo, como a defesa de propostas em instâncias nacionais, por exemplo, a Conferência Nacional de Políticas para Mulheres e a Comissão Nacional da Política Indigenista. As disparidades na organização do movimento de mulheres indígenas se dão por uma variedade de motivos, que vão desde os geográficos até os étnicos. Por isso, não se há uma representatividade indígena nacional, infelizmente. Há, em contrapartida, representações nacionais que debatem em nome de sua região, de seu povo e do coletivo. Por exemplo, o primeiro encontro regional de mulheres indígenas na região Nordeste, realizado pela Associação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, que ocorreu em 2007. Outro exemplo, em setembro de 2019, houve a 7ª Grande Assembleia das Mulheres Guarani e Kaiowá. Ela é realizada a cada ano em uma terra indígena habitada por esses povos no Mato Grosso do Sul. Então, tudo o que foi discutido nas reuniões por essas representações é levado às bases, pois nas sociedades indígenas os indivíduos estão subordinados aos interesses delas, onde não há direitos individuais no sentido da sociedade democrática. Portanto, as mulheres dividem com a sociedade que pertence a ideologia do papel que essa mesma sociedade lhes reserva. Por isso, a peculiaridade da representatividade, porque ela é quem interagirá com as conquistas do movimento feminista, que estão presentes nas leis brasileiras e com as regras que regem as sociedades indígenas que aquela mulher representa. Entretanto, a falta de amparo da mulher indígena ainda se faz presente. Em 2007, a FUNAI criou a Coordenação da Mulher Indígena, cujas finalidades eram coordenar, articular e acompanhar as implementações de ações relacionadas às questões de gênero no âmbito da FUNAI, bem como estimular a participação de mulheres indígenas nos fóruns de discussão e nas instâncias de proposição e formulação de políticas públicas com foco na perspectiva de gênero. Vale lembrar que antes dessa coordenação, a indígena Rosane já desenvolvia e coordenava, desde 2006, por meio de outra coordenação da FUNAI, a ação de promoção das atividades tradicionais das mulheres indígenas. Nesse projeto, foram realizadas oficinas em todas as regiões do país, tendo como um de seus objetivos traçar um diagnóstico geral da realidade produtiva das mulheres indígenas em sua aldeia e comunidade. No diagnóstico parcial, com 90% das oficinas já realizadas, além do perfil das atividades produtivas das mulheres, surgiram os seguintes temas: saúde, educação e violência, sendo a violência tanto relacionada aos aspectos da vida comunitária quanto a violência doméstica. Com as disparidades na organização do movimento de mulheres indígenas se dão por uma variedade de motivos que vão desde os geográficos até os étnicos. As pautas mais frequentes, ou seja, aquelas que foram mais citadas por representações durante encontros são: o direito à terra, para que as mulheres tenham meios de garantir sua sobrevivência, ou seja, para que elas vivam conforme sua cultura, como a Constituição Federal já lhes garante; a educação, que também é um direito garantido pela Constituição Federal, bem como o ensino na língua de sua aldeia; o combate à violência de gênero. Tem-se percebido que os homens indígenas, interagindo em maior grau com a sociedade dita dominante, têm sido fortemente impactados pelo machismo, que é um pano de fundo das relações de gênero nas sociedades horizontais.
Essa desestruturação das sociedades indígenas, de modo geral, tem incidido nos elos mais fracos dessa sociedade, que são as mulheres e as crianças. Frente a essa situação, embora a Lei Maria da Penha acolha mulheres indígenas, ela não foi construída respaldada na dinâmica dos costumes das sociedades indígenas, pois, ao ser aplicada, o seu agressor cumpriria a pena fora da aldeia, a desestruturando novamente, pois quem realizará as tarefas que antes eram executadas por eles na aldeia? Além disso, as dificuldades que as mulheres não indígenas passam para fazer a denúncia, como inexistência de órgãos competentes e de profissionais capacitados para denunciar os abusos, incompreensões e pressões fortes tanto da família quanto da comunidade para que ela não denuncie o agressor, também se faz presente no cotidiano das mulheres indígenas. O desenvolvimento de políticas públicas de saúde para a mulher indígena e de combate ao alcoolismo. A Organização das Mulheres Indígenas de Roraima tem enviado ao Ministério Público Federal as cartas finais das suas assembleias, nas quais denunciam a violência praticada contra as mulheres por seus pais, companheiros e filhos, afirmando que tais atos de violência estão associados ao consumo e abuso de bebida alcoólica. Nessas cartas, elas também pedem o fim da comercialização de bebidas nas comunidades e arredores. Além disso, a Conferência Nacional dos Povos Indígenas já propôs que os órgãos responsáveis incentivassem os programas de combate ao alcoolismo e dependência química dentro das terras indígenas, com profissionais de assistência sociais, psicólogos e psiquiatras.